Bom, nós vamos falar agora da parte de tecnologia do sêmen. A tecnologia do sêmen caprino significa dizer, como vocês viram ali na fita, ela perguntava quantos bilhões de espermatozoides. Coincidentemente, naquele ejaculado nós tínhamos 2 bilhões, mas em média são 4 bilhões de espermatozoides no ejaculado do caprino. Então nós não precisamos mais de que 200 milhões por dose para inseminar uma cabra. Então por isso que um ejaculado que serviria para uma única cabra, agora poderá servir para 20 cabras. Então na hora que eu coleto o sêmen, eu coloco uma parte de sêmen, 9 de água de coco. Então eu tenho 10 ml. Se eu preencho aquele palhetezinho, a palheta, que tem 0,5 ml, significa dizer que eu posso fazer 20 palhetas e eu posso inseminar 20 cabras. Então se eu coloco isso em água de coco, em sêmen refrigerado, eu tenho 48 horas depois para inseminar essas cabras. Essa é uma vantagem enorme, porque nós não precisamos trabalhar com sêmen congelado, quer dizer, nesse momento aí da água de coco. Porque antigamente, nós vemos alguns dados, fora a água de coco, você pode inseminar no máximo por 6 a 8 horas no mesmo dia. Então a água de coco levou para 48 horas esse prazo. Foi possível a gente coletar sêmen na França e inseminar ovelhas aqui na Fazenda Nazaré em Maranguape, se ter pela primeira vez no mundo cordeiros nascidos, filhos de inseminação artificial com água de coco, com 48 horas de conservação. Nenhum diluidor no mundo é capaz de fazer isso. A água de coco, graças a Deus, fez. Aí eu gostaria apenas de dizer o seguinte: para se congelar o sêmen do caprino é muito difícil, muito difícil. Quando eu cheguei da França, por isso que a gente sempre podia perguntar por que a água de coco. Nós fizemos nosso doutorado na área de congelamento do sêmen lá na França e vimos que para congelar o sêmen do caprino, nós precisávamos retirar o plasma seminal, a parte líquida, porque dentro desse plasma seminal nós encontramos uma enzima chamada fosfolipase. Por incrível que pareça, essa enzima é a mesma presente no veneno da cascavel. Essa enzima, ela alisa a membrana do espermatozoide, ela provoca a ruptura da membrana, como ela provoca quando você é mordido pela cascavel, uma jararaca, a lise da membrana do glóbulo vermelho, por isso você tem hemorragias por todas as partes naturais. Então, essa enzima está presente no plasma seminal do caprino, como se fosse um freio, dizendo o seguinte, que a partir desse dia não se reproduz mais, você tem que lavar. Se você tiver de congelamento 196 graus durante 10 a 15, 20 anos, não há como congelar, senão retirar o plasma seminal. Então eu voltei da França com esse problema seríssimo. Então eu sabia que essa fosfolipase ela é presente na glândula de Cooper do bode. Tentamos retirar as glândulas de Cooper do bode, mas é muito problema para retirar a glândula de Cooper. A única maneira que eu tinha, sabendo que era uma enzima, sendo uma enzima um biocatalisador proteico, a primeira coisa que teria que fazer era retirar essa enzima, ou então colocar um diluidor que não tivesse fosfolipídio, porque não tendo substrato a enzima não ia atuar. Vocês devem se lembrar disso aí quando a gente começa a fazer um científico, definindo o que é uma enzima. Uma enzima é um biocatalisador proteico de ação intra ou extracelular. Para que uma enzima atue, ela tem que ter um substrato. Se o substrato da fosfolipase é um fosfolipídio e a água do coco não tem fosfolipídio, aí foi a sorte minha. Eu caí em cima da água de coco, como eu tinha ensaiado antes o suco da tomate, o caldo de cana, tudo que era possível na vida eu tinha tentado e não conseguia isso. E apareceu a água de coco de uma forma, eu não sei como, talvez tenha sido Deus que me iluminou. Bom, e aí a gente faz a avaliação do sêmen da seguinte maneira. A gente mede a motilidade aos 5 minutos, né? Essa motilidade ela é medida aos 5 minutos. Depois nós fazemos a motilidade aos 120 minutos. Essa motilidade, pessoal, é aquela velocidade com que o espermatozoide se desloca no campo do microscópio. Então, se ele percorre bem, nós damos uma motilidade de 3, 4, 5. Significa dizer que nós temos uma motilidade progressiva individual muito boa. O espermatozoide é capaz de passar flechante, consequentemente, ele é capaz de subir a tronco e fecundar o óvulo. Então, essa taxa de degradação da motilidade, ela tem que dar em torno de 30% a 60%. Pela primeira vez, nós conseguimos tentar uma forma matemática que tivesse uma ação biológica, porque matemática às vezes não casa muito bem com biologia, porque a biologia não é 2 mais 2 igual a 4. Isso aí é o mesmo gráfico, né, mostrando que justamente quando ela se situa em torno de aproximadamente 55%, no máximo 66%, nós temos a melhor taxa de fertilidade. Bom, e aí nós temos essa fertilidade de cabras inseminadas artificialmente com sêmen caprino, né? Aí nós vemos o seguinte: taxa de parição e taxa de prolificidade. O que é taxa de prolificidade? É o número de cabritos nascidos por cabras paridas, né? Em bovinos isso não existe, porque em bovinos sempre é um par, a não ser que haja no caso do frimate, quando nasce 2, sempre um é estéril. Então nós temos a água de coco aí, é
é o nosso primidor testemunho, a fração B, que era justamente uma parte de um espectrofotometria que nós recuperamos, e o GIP, ali você pode dizer assim, José, meu nome, Ives e Priscila. Os franceses fizeram isso no início porque ninguém queria dizer o que era o produto por conta de que tinha americano lá estagiando na França com a gente, tinha espanhóis, tinha australianos, é um centro muito grande. Então, meu orientador me orientou. Daqui para frente, quando começaram a perguntar o que tem dentro da água do corpo, você fala que é GIP. Aí o que é isso? É José, seu nome, Ives, o meu nome, e Priscila, da outra bioquímica. Então, esse produto hoje está conhecido internacionalmente como GIP. Não é o GIP de quatro rodas, né? O francês significa dizer GIP. Então, veja bem, a gente vê que essa taxa de aparição, justamente na mulher ativa, ela é 69% mais ativa do que 65% na fração B e 60% na água de coco. Significa dizer que de cada 100 cabras inseminadas, nós vamos ter 69 delas parindo com a fração ativa, nós vamos ter 65 com a fração B e nós vamos ter 60 com a água de coco in natura, quando nós começamos a trabalhar. Aí nós vemos o seguinte, que justamente na fração ativa, nós temos 180% de produtividade. Significa dizer que cada cabra vai me dar no mínimo 1,8 cabritos nascidos. Significava dizer que se eu pudesse ter um cabrito 1,8, né? Lógico, você vai 1,8 por quê? Porque tem cabra que dá 3, tem cabra que dá 4, tem cabra que dá 1, mas a média me dá 180 cabritos nascidos, que se eu tirar individualmente daria 1,8 cabritos em média por cabra, né? 180 cabritos nascidos. Bom, aí nós temos a parte de transferência de embriões. Ora, as transferências de embriões, quer queira ou quer não, a gente tem que passar pela parte de tratamento hormonal das receptoras, né? Nós temos que passar pela uma parte de tratamento hormonal das doadoras, que são aquelas que vão doar os embriões, a parte genética. E nós temos agora aí, vamos mostrar para vocês algumas fotografias que me envaidecem pessoalmente, né? E me colocam assim num ponto de que contra fato não há argumento. O que eu vou mostrar para vocês são cabras nascidas nas nossas condições, embriões trazidos da Espanha congelados a menos 196 graus, e transferidos aqui em Sobral, em Fortaleza, uma parte em Pernambuco e outra parte do sertão aqui de Inhamuns. Então, esses dados, eu faço questão até de mostrar, começando com o tratamento da receptora. O tratamento da receptora, que é aquela barriga de aluguel, aquela que vai receber o embrião, nada mais é do que aquilo que eu tinha já mostrado a vocês. Eu sincronizo no mesmo dia que eu faço a doadora, eu boto a esponja na receptora, no nono dia eu aplico o PMSG mais a prostaglandina, no nono dia, né? Depois, aí eu faço justamente, no 11º dia, eu faço a retirada da esponja e deixo essa cabra sem inseminar, sem nada. Ela passa 7 dias esperando, justamente porque aqui embaixo, no mesmo dia, né? No mesmo dia que eu coloquei a esponja na receptora, eu coloquei na doadora. A partir do 7º dia eu começo a aplicar, eu aplico 8 mg de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, 4 mg pela manhã e 4 mg à tarde. No outro dia seguinte, eu aplico mais 4 mg, sendo 2 mg pela manhã e 2 mg à tarde. No nono dia, eu aplico 4 mg, sendo 2 pela manhã e 2 pela tarde. Então, se a gente somar isso aqui, nós temos 16 mg de FSH. No 11º dia, igualzinho da receptora, eu retiro a esponja aqui na doadora. Boto um bode para cobrir. Vocês vão perguntar por que não inseminar? Porque a quantidade de óvulos que desce é muito grande e eu não posso fecundar esses óvulos com uma única dose de 200 milhões de espermatozoides. Eu preciso de bilhões de espermatozoides porque nós temos, em média, 10, 15 embriões que são recuperados numa cabra dessa. Nós tivemos cabras de 23 embriões de uma vez só. Então, para você ter uma ideia, você precisa de bilhões de espermatozoides. Por isso que nós recomendamos fazer uma cobertura depois de retirar da esponja às 12 horas, uma segunda cobertura às 24 horas e uma terceira cobertura às 36 horas. Quando é no 18º dia, nós coletamos embriões que eles estão naquela fase blastocisto, 7 dias. Com as receptoras, eles estão no mesmo dia aqui, ó. Eu coloquei a esponja aqui no dia 0, igualzinho isso aqui. Então essas cabras aqui, receptoras, estão no mesmo estágio fisiológico das doadoras. Por isso eu posso coletar aquele embriãozinho com 7 dias e levar para a barriga da receptora. 143 dias depois elas estão parindo, porque o período de gestação da cabra é 150 dias, eu desconto 7 dias, que é o embrião já está com 7 dias, simplesmente ela vai parir, ela vai se vir apenas com o receptor. Então nós fizemos esse trabalho aqui no Ceará, trazendo cabras, embriões congelados, de cabras luciana, de cabras sânia, de cabras boia, uma série de raças que hoje nós vamos mostrar aí para vocês. Resultado, 50% dessas cabras conseguem parir
Não é nada mal, não é nada não, você vai dizer o seguinte: quando eu quero trazer um embrião congelado, né, custa 150, 180 dólares. Infelizmente a gente ainda tinha que trazer, agora talvez nem precise mais, porque nós já temos muitas cabras boas e a gente pode coletar os embriões. Então a gente traz esses embriões congelados e coloca nessas cabras nossas. Olha, se de cada 100 embriões transferidos nós vamos ter 50 deles que vão nascer, significa dizer que eu vou ter um cabrito importado, nascido por 360 dólares, ok? Você vai dizer, é muito caro. Pessoal, um bode desse que nós vamos mostrar para vocês custa 4.500 dólares. Aí eu digo sempre que uma tecnologia como essa que nós estamos tentando mostrar para vocês, ela não é para pequeno produtor. A cabra que era do rico, que era do pobre, agora hoje é a vaca do rico. Então não tem sentido hoje pensar em caprinocultura. Você vai dizer, é caprinocultura. Nós vamos mostrar aqui cabras que deram 6 a 8 quilos de leite, fotografia das doadoras, que mandaram esses embriões aqui na raça murciana para a gente. Simplesmente as doadoras, eu acabei de dizer, você faz esponja mais FSH, as receptoras, nós acabamos de mostrar, faz esponja mais FMSG, e nós coletamos, fazendo anestesia, fazendo a coleta dos embriões, em média nós coletamos, você vê que a variabilidade é muito grande aqui, ó, 0 a 40 embriões, quer dizer, eu posso tirar 40 embriões de uma cabra, nunca vez. Mas em média eu tenho 10 embriões que são viáveis. Eu posso ter 6 congeláveis, desses 6 congeláveis significa dizer que os 4 não são perdidos. Eu posso congelar e guardar menos 196 graus, né? E os outros 4 eu transferi logo a fresco. Então, para cada receptor eu precisaria, né, pelo menos, para cada embrião, para cada doador eu precisaria pelo menos de 2 receptores. Porque um programa como esse requer uma quantidade de receptores maior. Então, em média, né, nós temos 1,6 produtos por receptor em embriões frescos e 1,5 produtos por receptor em embriões descongelados. Bom, agora aqui eu vou começar a mostrar para vocês o que é um trabalho de caprinocultura. Essa região de Múrcia nós fomos, visitamos lá, coletamos os embriões junto com os espanhóis. Então nós escolhemos as nossas cabras para ser doadoras. Então essa região de Múrcia se caracteriza pelo solo bastante raso, bastante pedras, você vê aí, bastante pedras. Essas cabras não vão produzir leite nessas circunstâncias. Lógico, milagre de zootecnia não existe. Mas essas cabras conseguem, através de um complemento proteico energético, né, ter uma produção de 4, 5, 6 litros de leite por dia. Então é uma cabra pequena, de uma boa inserção de úbrio, uma cabra bastante rústica. Por quê? Porque essa região de Múrcia, quando ela é quente, ela é muito quente. E quando ela é fria, ela é muito fria. Significando dizer que é praticamente um deserto dessa região aí de Múrcia. Então ela é bastante, eu diria até de topografia bastante acidentada. É um solo raso, que vocês estão vendo, né? Olha aí. Quem conhece Irauçuba, né, vê lá, pensa que está às vezes até em Irauçuba. Você vê ali aquela região bastante seca, né? Aí você diz, porque o Nordeste é seco demais. Você vê que essas cabras, elas vivem maravilhosamente dentro dessas condições. Lógico que aí fica subentendido que no final de cada tarde eu tenho que dar um complemento proteico, né? Que eu não posso produzir leite ou carne, o que for, com o animal passando fome. Isso não, milagre de zootecnia não existe. A cabra é rústica, ela pode passar fome. Nenhum animal passa fome. E se diz que a cabra invade a propriedade do outro, para mim é o animal mais inteligente, mais condicionado a fazer. Por quê? Não é burro, porque sabe que ele tem, pula e vai comer do outro. O ovinho não faz isso, às vezes morre de fome. Então, nós não devemos imputar negativamente o caprino uma condição desse tipo de sobrevivência, né? Eu queria mostrar essa fotografia justamente mais de perto, né, para mostrar que é a perfeição que nós temos em termos de uma cabra leiteira de pequeno porte. Nós fizemos algumas experiências, quer seja em Sobral, quando eu trabalhava na Embrapa lá, quer seja em Alagoas, quer fosse em qualquer outro estado aqui do assistência à Emater em Pernambuco, no programa junto com a Emater em Pernambuco, e a gente vê que a perfeição desse animal é um animal que pesa no mínimo, no máximo 35 a 40 quilos, não é um animal pesado. Mas é um animal, se você for pesar só o desse animal, talvez 6 a 8 quilos, significando dizer que grande parte do peso desse animal, por incrível que pareça, é leite. Significando dizer que realmente é um animal especificamente para leite. Por isso que eu acredito, peles escuras, pelo escuro, casco escuro, um animal muito rústico à condição de período de sol que a gente tem no Nordeste. Porque quando nós temos essas raças brancas como a sangue, elas são bastante pigmentadas e elas têm a tendência normal a ter problema de câncer de pele, ou quer seja tumores de pálpebras ou
fotossensibilização. Vocês já viram em algumas ovelhas brancas, em cabras brancas, esse tipo de problema.